Se você pensa em trabalhar na limpeza e viu o vídeo anterior sobre a realidade da limpeza aqui em Portugal, fica nesse vídeo que eu vou falar outra realidade que eu vivi. Fica ligado porque tem bastante diferença quando você sabe escolher certinho. E aí galera, tudo bem? Eu me chamo Cal. Eu me chamo Samila. E esse é o canal Imigrando com Zero, onde a gente imigra com a verdade. No vídeo anterior eu falei sobre as realidades das maiorias das casas, de algumas experiências que eu tive aqui. Quando ela estava com horários muito grandes, muito sobrecarregados, e ela apontou os pontos que, enfim, são bem diferentes em relação ao Brasil. No outro vídeo eu falei sobre que eu preferi ficar em uma casa só, reduzir a minha carga horária, ganhar um pouco menos e tal, e no final acabei ganhando a mesma quantidade do que atender aquelas outras residências. Ela conseguiu ficar em uma casa e receber quase o mesmo tanto que ela recebia quando ela trabalhava todo aquele montante, porque ela resolveu focar não na quantidade, mas na qualidade. Ia 4 vezes na semana, de fazer 5 horas, pelo menos, por dia, porque a casa era grande, né? E podia fazer as coisas no seu tempo. Isso, e a patroa é muito querida, gosto muito dela. E lá a casa era grande, então ela entendia que eu não conseguiria fazer em 3 horas a casa, porque é uma casa que requer uma atenção especial. E ela ia todo dia para aquela casa, Sim. porque a pessoa entendia de que era necessário. Então assim, existem realidades aqui também semelhantes a essa, mas a outra realidade também existe, a gente não ia deixar de falar. E ela, me dava muita autonomia e liberdade, desde que a casa dela estivesse sempre organizada e limpa. Só que não esquece de que no vídeo anterior a Samila falou também de que ela ia ficar com essas casas por um determinado período até Sim. a pessoa que estava lá no Brasil retornar para que férias. voltasse para o seu emprego, que ela estava só cobrindo uma pessoa. Era temporário. Eu já estava a pensar em migrar para uma outra área, que seria no cuidado de criança. Que acho que era o que você queria desde o início, né? Porque é a minha área. Para quem não sabe, eu sou formada em pedagogia no Brasil. E aqui eu gosto. Enfim, vai ser uma super mãe, velho. Cai. Não, mas eu sou boa nessa área mesmo. Eu gosto muito. Sempre cuidou de muitas crianças, cuidou das irmãs quando era pequena. Sim, né? Graças a minhas irmãs, um beijo. Que eu sempre... Se você é português ou brasileiro e mora em Portugal e está procurando alguma babá que tem um diferencial, Samila. Sim. Eu procuro sempre colocar atividades para criança. Trabalhar o desenvolvimento, como coordenação motora fina, atividades que trabalham o cognitivo da criança. Reduzo o horário de exposição à TV, né, de assistir os bonecos, que o povo aqui chama de bonecos, os desenhos. Então eu sempre procuro trazer atividades que vai trabalhar o desenvolvimento e sempre ensinando a respeitar as pessoas, trabalhando com as regras da casa. Cuidado, se a sua filha ou seu filho ficar sob o cuidado dessa pessoa, ela não vai conseguir se separar facilmente dela. Verdade. Mas, gente, esse era um dos pontos que a Samila queria muito. Ela queria imigrar, né, do trabalho de limpeza para o trabalho do que ela, desde o início, quando a gente estava lá no Brasil, pensou. Trabalhar como babá e eu ia trabalhar na área de construção. Foi sempre essa a ideia. Lá nessa casa tinha uma pequenininha que tinha 2 anos. E sempre observei a pequena. E sempre quando a mãe estava extremamente ocupada, né? Eu sempre procurava dar assistência. Até que um dia, a conversar com ela, eu cheguei e falei, olha, minha formação inicial é em educação básica, que pedagogia aqui se chama educação básica, e eu gosto muito de lidar com crianças do maternal, que são as crianças do 0 aos 3 anos. E a filha dela tinha 2. Aos poucos eu ia cuidando da menina, percebia que ela estava lá pronta para sair, e na correria, tudo, tendo que resolver um monte de coisa, telefone e computador. Então o que eu fazia? Eu procurava atender a necessidade da criança. Se a criança me pedisse que queria tomar um pequeno almoço, café da manhã, ia lá e servia a ela. Eu percebia que a criança queria a atenção dos adultos e os adultos estavam muito ocupados. Ficava 2 minutinhos com ela, dava atenção e depois voltava a fazer as minhas coisas. E isso aos poucos foi percebendo que a criança ficava muito à vontade comigo. Cara, e é muito louco essa história, porque mostra como o que a gente falou realmente se encaixa. Você não consegue chegar aqui facilmente e falar assim, eu sou babá e tal, vou trabalhar com babá. As pessoas não aceitam, porque elas têm muita desconfiança. Até porque, vou deixar meu filho com um estranho? Veio da onde, cara? Veio do Brasil. E daí? E daí que veio do Brasil? É português, que seja. É na minha casa, tipo, uma criança. Eu jamais deixaria meu filho com qualquer pessoa estranha. Eu falei pra ela um dia eu estava conversando com ela falou, bom saber, né, caso eu precise um dia. Só que ficou, caso eu preciso um dia, poderia ser mais ali à frente. E continuei a trabalhar nisso.
visto, deixei lá, continuei executando meu trabalho com a intenção de migrar futuramente. Mas também eu tinha que me manter naquele trabalho, pois já estava chegando a época de eu conseguir arrendar uma casa e eu precisava ganhar dinheiro. Mas a vida de imigrante não é tão simples assim. E a vida é uma caixinha de surpresas. É isso aí. Será que a estratégia da Samela deu certo no final? Será que ela conseguiu trabalhar como babá? Diz aqui nos comentários pra gente saber. E se ela não conseguiu, como é que foi que a gente resolveu essa situação toda? Bem, fica ligado no vídeo porque o nosso canal, a nossa história tá só começando e tem muitos detalhezinhos legais pra contar ainda pra vocês. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham entendido de que você pode fazer uma ponte de onde você trabalha pra ter uma oportunidade de trabalhar em outro local, se você conseguir realmente, né? Às vezes não tem como, mas às vezes consegue. E isso é uma dica boa pra quem é imigrante e tá tentando sair de uma profissão pra outra. Você vai trabalhando em uma, faz amizade, tenta trabalhar com outras coisas. Sim, e também tem um fato detalhe. Aqui em Portugal não tem aquela coisa, se eu ficar trabalhando em muitos lugares, eu vou me queimar. Não tem. É isso. É muito comum. É que é muito comum. Ok? E é isso. É isso. A gente fica por aqui. Não se esquece de seguir a gente no canal, curtir, dar like, clicar no sininho para ativar a notificação e também dizer seus comentários o que você quer que a gente fale para vocês. Esse é o canal Imigrando com Zero, onde a gente migra com a verdade.